Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seguinte, vamos corrigir provas da Carlos Chagas e para esse conjunto de módulos a partir de agora, eu acabei escolhendo a prova mais recente da Carlos Chagas, isso em termos, é claro, da data nossa da gravação, que é uma prova agora do mês de dezembro de 2011 do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. A escolha é evidente, não é, meus amigos? Nessa época em que os editais vêm todos aí, os principais, com a Carlos Chagas dando suporte para as questões, é fato que nós devemos focar um pouquinho mais nessa atividade, não é? Então eu tenho tanto a prova de analista quanto a prova de técnico. Eu já fiz essa menção em outras oportunidades, mas para você não esquecer, eu repito, você vai perceber que as questões de analista e as questões para o cargo de técnico, no caso dos tribunais efetuadas pela Carlos Chagas, não tem diferença clara de graduação, de dificuldade, ou seja, não é aquela historinha não, vou fazer a prova para técnico porque vai ser mais fácil, vou fazer a prova para analista, paga mais, mas vai ser uma prova mais pesada. Em outras matérias, evidentemente, eu não julgo, mas em informática nem sempre foi assim, e muitas provas de informática, quando executadas ao mesmo tempo, é o caso aqui do TRE de Pernambuco, para técnico as questões às vezes são até mais difíceis do que para analista, como se a ideia fosse que quem vai botar a mão na massa no computador é o técnico, então exige-se mais dele, tá legal? Então vamos lá, galera, vamos começar pela prova de analista judiciário. E eu coloquei, vocês podem observar, questões 16 a 20. Na verdade, eu mantive apenas por escolha, eu mantive a numeração original das questões na prova, tá bom? Então, tanto faz, questão de 1 a 5, como você preferir. Aí vem lá a questão 16, a primeira da prova dizia o seguinte. Uma questão interessante, interessantíssima, eu vou fazer um comentário já sobre ela. Utilizando apenas os recursos do explorador do Windows XP para efetuar a cópia de um único arquivo localizado dentro da pasta A, que está compactada, também chamada de zipada, para a pasta B é necessário. Presta atenção. Para se tirar um único arquivo em cópia da pasta A e jogar para a pasta B. Mas a pasta A está zipada. Dane-se, meus amigos. Dane-se. Calma lá. É o seguinte. Das duas, uma. Ou a alternativa que apresenta o gabarito. Ou ela vai dizer que a ordem para se fazer isso é, primeiro, descompactar a pasta A, que é onde está o arquivo. Segundo, abrir a pasta A e escolher o arquivo em questão, copiá-lo, levá-lo para a pasta B e colar. Só que tem uma coisa, a banca não precisa trazer essa informação para você. E tem gente que já vai achando que cabe recurso. Porque observem as alternativas e você já pode observar que a alternativa A é o gabarito da questão. Veja lá, a alternativa A diz o seguinte, abrir a pasta A, selecionar o arquivo desejado e efetuar a operação copiar, abrindo posteriormente a pasta B e efetuar a operação colar. Por que muita gente fugiu dessa letra A? Porque a letra A está fácil demais. E outra, ela só falou de abrir em A, selecionar lá dentro o que eu quero e copiar para B e acabou. Ela não falou da pasta zipada. Mas eu já volto. Vamos às demais. B, abrir a pasta A, selecionar o arquivo desejado e efetuar a operação recortar. Esse é o problema. Selecionar a pasta B e efetuar a operação copiar. Galera, não existe recortar e copiar, né? Tanto recortar quanto copiar são itens na premissa do colar. O colar é que vai fazer a parte final. Então, a letra B já está errada. Além do que, o enunciado deixou bem claro que é para fazer uma cópia desse negócio. E o comando recortar já não valia. Então, a B está fora por causa disso. C. Selecionar a pasta A
efetuar a operação recortar, selecionar a pasta B e efetuar a operação colar. Primeiro problema, isso aí não vai fazer a cópia, isso aí vai fazer a transferência. Segundo problema, a alternativa C não menciona um item específico da pasta A, menciona a pasta A como um todo. Então, esquece. D, abrir a pasta A, selecionar o arquivo desejado e efetuar a operação extrair todos os arquivos. Ué, quando você extrai, você descompacta. E aí, acabou? Cadê a história de copiar lá para a pasta B? Um abraço. E, selecionar a pasta B, efetuar a operação nova pasta compactada, que não existe. Selecionar o arquivo desejado e efetuar a operação colar. Então, galera, a alternativa D e E, elas podem atrair a sua atenção, porque pelo menos elas falam nessa história de zip, de extrair e tudo mais. Mas, galera, o que diz a informática? Não é possível abrir uma pasta que está compactada, a não ser que ela seja descompactada. Então, quando eu clico numa pasta que está guardada numa unidade de memória qualquer e executo o comando abrir automaticamente traz a ideia de descompactar. Então, ele descompacta e abre. Então, voltando à alternativa A, ela está certa mesmo. Ela não é a menos pior, ela não é aquela que eu vou ter que engolir à força. Não, abrir a pasta A. Subentende-se, descompactá-la. A banca não precisa avisar algo que já acontece automaticamente. Então, para essa questão 16, o gabarito, claro, é a alternativa A. Cuidado, galera, muito cuidado. 17. Questão simples, hein? Nós falamos sobre isso literalmente no capítulo segurança. Se você se lembra da aula, se você estudou, assistiu 18 vezes, você vai saber resolver, é claro. 17. Para evitar invasão aos sistemas de uma empresa, é recomendado que se use em cada máquina uma senha para o login, que para maior, galera, não tá difícil ler isso aqui, tá? Para maior segurança deve conter, letra A, palavras e números de fácil memorização, como placas de automóveis e datas de nascimento de familiares. Galera, por que o banco hoje não deixa você usar a senha 1234? Por que se você nasceu no dia 10 de maio, o banco não deixa você usar a senha 1005? Com o dia e o mês do seu aniversário. Porque quando a data é fácil para você lembrar, ela é fácil para invadir, porque é o que todo mundo vai tentar primeiro. Lembra? Senha boa é aquela que é difícil de ser quebrada. E a senha que é difícil de ser quebrada é aquela que é difícil até para a gente mesmo lembrar. B. Palavras estrangeiras. E de preferência, as que pertençam a algum dicionário. Galera, lembra? Palavra estrangeira ou palavra em língua portuguesa significa usar só letras. E o legal é misturar letra, número, uma pancada de coisa. Então, nem a alternativa A, nem a alternativa B, evidentemente. Muito bem, em frente. C. Variações do nome do usuário, como, por exemplo, a escrita do nome em ordem inversa. Então eu pego o meu nome e inverto. Aí vai dar N-E-N-E-R. Galera, essa é uma tática comum, os caras que invadem sabem disso e eles tentam com frequência. D. Sequência apenas de números, ou formada apenas por letras repetidas. Pô, letras repetidas é um abraço, né? Quer dizer, pá, né? Pelo amor de Deus. É claro que o gabarito é letra E. Eu particularmente considero essa questão fácil, hein, pessoal? Letra E. Letras, números e variações de letras maiúsculas e minúsculas. Aquilo que a gente falou, né? Então, por exemplo, A maiúsculo, B minúsculo, 4. Se o sistema permite, você usa um símbolo, né, como sustenido, arroba, C de casa maiúsculo, 3, X minúsculo.
Uma senha dessa, claro que é difícil de lembrar, mas por que que ela é mais segura? Justamente porque ela não tem nada a ver com nada. Nada a ver com a sua vida, com a vida de quem está perto de você. É algo extremamente aleatório. Sendo aleatório e difícil de lembrar, é difícil de invadir. Lembra da regrinha da senha? Variar, variar, variar. Varie sempre. E o máximo que você puder. Tá bom? Já vemos outras questões na sequência nos próximos blocos. Até!